Ontem eu saí para fazer entregas de cestas básicas para algumas mulheres. Meu nome é Helena Silvestre e eu acho que para esse vídeo isso basta. Quem me conhece sabe que eu estou envolvida, como muitas outras pessoas estão envolvidas também, uma série de atividades e iniciativas com perspectiva de uma solidariedade em relação às situações de gente que vive numa pobreza muito grande e agora tem vivido numa pobreza ainda maior. Não faço isso como filantropa, é importante dizer. Eu própria sou uma pessoa favelada. Eu própria atravessei a experiência da fome nos anos 90. Eu era criança. Inclusive escrevi sobre isso. Então eu faço isso desde um lugar de alguém que é uma igual, uma pessoa tão pobre quanto que nesse momento, por uma condição ou outra da vida, não está ameaçada pela fome outra vez e pode ajudar quem está. Muitas pessoas me acham radical nas minhas posições políticas e eu queria falar um pouco sobre o que eu vi ontem. Ontem nós fomos entregar cestas, eu e uma amiga que tem carro e que se dispôs a ajudar. E enquanto a gente procurava endereços no meio de vielas, com números desorganizados, difíceis de encontrar mesmo, sabe? A gente passou por um lugar cheio de lixo na região do Valo Velho. E tinha uma senhora nesse lugar, pegando lixo e comendo. Então a gente parou e falou com ela. Tinha levado uma cesta a mais, além dos endereços que estavam na lista, porque tenho aprendido nesses dias de entregar cesta que a fome é sempre maior do que a gente pode pensar. E a gente entregou a cesta para ela. Não foi quase nada. Ela ficou muito agradecida. Ela disse que vivia ela e Deus. E que ela sabia que era Deus que tinha mandado essa comida. Muitas vezes também eu disse do quanto parecem arrogantes os iluminados que condenam as pessoas que acreditam nas religiões. Para quem está morrendo de fome, a chegada de uma cesta básica às vezes se afigura como um milagre. Mas além disso tem algumas outras coisas. Eu cheguei numa casa que ficava numa viela, num portão estreito. E desse portão eu podia ver um terreno inclinado. O portão dava numa escada e lá embaixo tinham 2 casas de madeira, 2 barracos. Eu chamei pelo nome da moça que eu tinha. Saiu um homem de um dos barracos dizendo que ia chamar ela, mas que não sabia se ela ia vir, porque desde ontem ela não saía de dentro do barraco. Eu fiquei lá esperando, ela demorou a vir, veio quase se arrastando, subindo as escadas, com uma cara de ódio profundo. Quando ela chegou no portão, eu me apresentei, disse a ela que eu era de um grupo de mulheres, de um grupo de feministas que estava ajudando, que provavelmente tinha feito contato com ela dias antes sobre alimentos. Ela disse sim, confirmou. Eu disse, bom, eu trouxe alguns alimentos que eu queria repassar para a senhora. Mas eles estão no carro e o carro não desceu a viela. A senhora sobe comigo para pegar? E a gente começou a andar. Nesse pequeno trajeto entre a viela e o carro, eu fui tentando conversar com ela, dizendo se as coisas estavam difíceis ou não, como estava sendo a vida dela. E ela me olhou com um olho tão opaco, dizendo que desde o dia anterior ela não saía dentro de casa porque não tinha comida.
Tem muita gente passando fome. Tem muita gente passando fome e esse apelo de salvar a economia não significa absolutamente nada. Porque mesmo quando a economia está salva, também tem gente passando fome. A gente precisaria de um esforço muito grande de um Estado que realmente funcionasse para que ele pudesse alcançar essas pessoas. Mas esse não é o Estado. O Estado, tal como a gente conhece, concentra os impostos pagos por todos, mas funciona para alguns. Quando o Estado diz que trata todos como iguais, ele simplesmente confirma a sua injustiça. Porque nós não somos iguais. Porque tem gente que agora está passando fome e precisa de comida. E tem gente agora que está enriquecendo, vendendo cesta básica. Nós não somos iguais. E se somos tratados como iguais, então há injustiça. E é por isso que eu não acredito no Estado. Eu fui numa outra casa entregar uma cesta para uma outra mulher. E enquanto a gente conversava um pouco com ela, porque eu entrego as cestas, mas sempre tento também conversar e saber como estão essas mulheres. A gente tem entregado as cestas prioritariamente a mulheres. Porque é sobre elas que recai quase sempre o peso do mundo. É sobre elas que sempre recaiu a responsabilidade de fazer a mágica que permite que as comidas durem mais do que elas poderiam durar para que os filhos não sintam fome. São elas que vão para o lixo pegar comida para os filhos, são elas que estão desesperadas, com 5 crianças ao redor de si, sem saber o que fazer, sem ter o que dar de comer a eles. Nessa terceira casa, dessa terceira mulher, porque eu fui entregar uma cesta, conversando com ela, eu perguntava, porque a gente também levou algumas roupas, alguns sapatos, alguns chinelos. Eu perguntava para ela, você tem filhos? Que número de chinelo eles calçam? E ela me disse, eu calço tal número, meu outro filho calça tal número, o outro tal número, e o terceiro calça 43, mas ele não tá em casa. Ele é esquizofrênico e há 4 dias eu não sei dele, mas tenho medo de sair para procurar por causa da quarentena. E ela começou a chorar. Então eu disse a ela que o grupo de mulheres que eu sou parte não só estava distribuindo comida, mas também estava fazendo atendimento psicológico à distância com mulheres. E que se ela quisesse, eu podia conversar com uma das amigas que são psicólogas para que telefonassem para ela uma vez por semana, para que ela pudesse desabafar, que eu sabia que não ia resolver, mas que pelo menos podia ser um momento dela desabafar. E ela me disse, mas eu tenho um problema, o meu celular é quebrado. Quando você me ligou dizendo que ia trazer a cesta, a ligação caiu 2 vezes. E depois eu só consegui falar com você porque eu fui no vizinho, tirei o chip do meu celular, pedi para ele deixar eu colocar no celular dele, então te liguei a cobrar. E aí você conseguiu pegar o endereço e a gente tá aqui. Mas o meu celular não funciona direito. Ele desliga sozinho, a tela tá quebrada e eu não tenho dinheiro. Então eu não teria como conversar com uma psicóloga. E eu fiquei pensando que o governo, que nunca se dispôs a estruturar uma política pública de assistência que fosse universal, como uma renda mínima, como qualquer coisa que servisse à redistribuição da riqueza que nós produzimos e que poucos usufruem, o governo nunca se dispôs a fazer isso. E agora que tenta fazer algo aproximado disso no momento de pandemia, não consegue porque faz através de um aplicativo e tem gente que não tem nem celular. Tem mulheres dessas que quando eu ligo para confirmar o endereço, chamam alguém do lado porque elas não sabem ler. Então eu compartilho essas coisas hoje para dizer que esse Brasil não existe por causa da pandemia. Esse Brasil existe porque a gente é silencioso e omisso em relação às injustiças que vê acontecer todos os dias. Existe porque a gente segue acreditando num Estado que não vai trabalhar por quem mais precisa, porque ele trata todos como iguais e nós não somos iguais.
existe porque a gente muitas vezes preocupa-se só consigo mesmo e não com os outros. Porque a gente acha que a lei e a ordem são mais importantes do que a vida. Só que a vida também tem a sua lei. E na lei da vida, aquilo que a gente produz de alguma maneira volta para nós. E o nosso silêncio diante das injustiças agora está de frente conosco, talvez na figura de um vírus. A gente precisa se mover. A gente tem que ficar em casa, a gente tem que se proteger e se resguardar, mas a gente precisa atuar contra a injustiça. Inventar maneiras de fazer isso agora é essencial. E ninguém vai me dizer que não é possível fazer isso, porque se nós fomos capazes de produzir tantas coisas como humanidade, nós também somos capazes de produzir maneiras de atuar contra a injustiça nesse momento em que a vida está ainda mais ameaçada do que sempre tem sido pelo lucro.